Olá, pessoal. Eu sou a Nathalie Unterstel. Eu sou a Carol Prolo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Las Ninhas, o seu podcast sobre a crise do clima e o clima da crise. Hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025, quase uma semana depois do final da COP, e eu já posso dizer que eu acho que foi a COP mais complexa em que eu já estive. Pois é, eu vou concordar com você, Nath. Foi muito complexo. Acho que foi, acho que talvez em particular para a gente, brasileiras, né? Acho muito marcante a gente ter passado por tudo isso, porque provavelmente a gente tinha um sentimento ali de que a gente queria que desse certo, porque era como se fosse algo nosso, né? Que a gente realizou, como se fosse a gente no lugar do André Corrêa do Lago e da Ana Toni. Então, acho que teve esse ingrediente. Também, obviamente, muito emocionante ver isso acontecer na Amazônia, com, né, o povo brasileiro marcando presença, os povos da floresta ali também tentando se fazer representar. Então, acho que tem esse misto aí de somos brasileiros, de outro lado, né, nosso lugar, nosso chapéu de quem trabalha tanto tempo nas COPs e, ao mesmo tempo, consegue ter uma visão crítica e tentar enxergar aí as lições aprendidas, né? Acho que a gente está digerindo ainda tudo o que aconteceu nessa COP hiper complexa. Mas queria aproveitar para começar essa conversa de uma forma leve, te perguntar qual foi a sua música da COP30. A música da COP30 para mim é uma bem brega, mas assim, brega no sentido bom. Eu acho que foi emoções do Roberto Carlos, se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi, porque foi uma COP tipo montanha-russa. Às vezes dá vontade de fechar o olho e gritar. Foi muito. Foi realmente assim, eu não sei, foram anos em 2 semanas, né? Eu fui perdendo a noção do tempo. E acho que realmente foi uma COP cheia de sentimentos, não só individuais, mas coletivos. Eu acho que a gente vai falar um pouco, né, dos resultados, com uma análise mais fria, mas vamos tentar trazer um pouco também desse outro lado, porque, por exemplo, a plenária final, que vai estar no nosso fervo hoje, né, Carol? A gente vai falar o quanto sentimentos afloraram e quanto esse processo também é sobre isso, né? Sobre gatilhos e, enfim, coisas mais coletivas também. E você, qual foi a frase da COP? Interessante você falar em coletividade, porque a minha frase da COP tem a ver com isso. Foi uma frase proferida pela ministra Marina Silva num evento durante a COP, em que ela disse, abre aspas, costumo dizer que a verdade não está em nenhum de nós, está entre nós. A implementação, falando do Acordo de Paris, também será um esforço entre nós. Então, achei interessante ela trazer essa perspectiva coletiva, né? Justamente porque a gente está seguindo para uma fase de implementação do Acordo de Paris. E implementar o Acordo de Paris significa, na prática, que cada país vai ter que cumprir as suas metas climáticas que são individuais, né? Então a gente poderia ter uma dimensão de implementação individual. Mas tem um aspecto da implementação muito importante que eu acho que é coletivo, né? Que é até um pouco desse FOMO, assim, né? Acho que é o fato de que um país só vai ser mais ambicioso se o outro for também, né, nas suas NDCs. A União Europeia só vai dar mais dinheiro se a China se comprometer a eliminar o carvão, né? Então, acho que difícil que um país sozinho assuma uma meta climática para transição para longe dos combustíveis fósseis, mas se isso for um combinado, talvez isso funcione, né? E acho que nessa COP a gente viu que tem muitos países que estão dispostos a fazer, inclusive, esse combinado para longe dos combustíveis fósseis, mas ter um consenso sobre isso aí já é uma outra questão. Muito bom. Vamos então para o nosso mapa de calor, que hoje é um mapa de calor da COP30. E é uma espécie de apanhado também do que a gente vai aprofundar nesse episódio. Vamos começar pela proposta que foi vocalizada pelo governo brasileiro durante a cúpula de líderes, ou seja, logo antes da COP, nos dias anteriores, sobre criar um mapa do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis. Será que deu certo ou será que deu errado? E, claro, vamos falar sobre as negociações do chamado pacote de Belém.
qual foi o saldo final, o que entrou, o que ficou faltando e se ele atendeu às nossas expectativas. E vamos falar também sobre o pós-COP, quais são os próximos passos, depois de que todo mundo descansar um pouquinho, que foi uma maratona, uma montanha russa. Então vamos falar um pouquinho aqui dos próximos passos e aprofundar tudo isso na nossa zona de convergência. Vamos começar então pelo mapa do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis. Eu quero fazer um rápido aqui recap, recapitular um pouquinho essa história. Como eu acho que nossos ouvintes aqui, ninhos e ninhas, sabem, a gente teve uma decisão em Dubai há 2 anos, durante a COP28, dentro do chamado Balanço Global, né, do Acordo de Paris, que reconheceu que a gente tem que fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis o quanto antes. Então, já temos esse acordo. Todos os países, da Arábia Saudita, a Rússia, a Moçambique, a Djibouti, todo mundo falou sim, a gente tem que fazer. Mas diferente de outras coisas que também entraram nessa decisão de Dubai, que são super importantes, como, por exemplo, triplicar a capacidade de gerar energia renovável até 2030, esse foi um compromisso meio genérico, né, Carol? Não tem uma data como essa dos renováveis 2030, a gente não sabe o ritmo, essa das renováveis fala triplicar, né? Então a gente já sabia ali, já sabe o que tem que fazer. E tampouco a gente sabe quem é responsável do ponto de vista de agências internacionais, enfim, de organismos, mecanismos, né, para fazer realmente, enfim, para a gente trilhar esse caminho. Então, estamos meio, digamos assim, no escuro há 2 anos e houve também uma reação muito forte por parte de países produtores, vamos destacar aqui a Arábia Saudita, que gostariam de reinterpretar aquela decisão. Então falam, não, cada um faz se quiser, né? Foi um menu de opções, não foi um pacote, não é bem assim, a decisão é claramente um pacote de que falava que todos os países têm que fazer tudo aquilo que estava no balanço global. Então a gente vem aí nesse signo, né, tenso do acordo sem garras, sem implementação, e, ao mesmo tempo, não há, dentro do mandato para a COP30, enfim, não tinha ainda para a COP31 nada que dissesse que estava na hora de criar instrumentos específicos. Então, nós fomos, ao longo desse ano, acompanhando tudo o que aconteceu, na expectativa de que sim, de que se desse esse próximo passo. Falamos aqui N vezes o quanto a gente acha que isso é necessário, mas não havia um processo internacional para construir isso. Poucos dias antes da COP30 começar em Belém, na cúpula de líderes, o presidente do Brasil, Lula da Silva, ele vocaliza que ele gostaria de avançar com o mapa do caminho. De novo, isso não estava dentro da negociação, isso não estava dentro, né, não tinha mandato para isso. E ele trouxe o que eu acho que foi uma surpresa positiva para todos nós que queremos solução climática, mas com vou trazer minha opinião aqui, um certo descasamento com o processo, porque ele veio, né, na cúpula política e, claro, tentou dar o tom nas semanas seguintes. O que acontece durante as 2 semanas da COP? Vai se criando uma coalizão, emerge uma coalizão, então que começa com o Brasil e aí vai juntando coalizões como a formada pela Colômbia, como o pessoal da iniciativa BOGA, né, que em inglês é Beyond Oil and Gas Alliance, Aliança para Além do Petróleo e do Gás. Então o pessoal vai se juntando e vai crescendo esse movimento que chega a 88 países. E eles falam que eles querem muito isso. Segunda semana de COP, quando sai o primeiro texto do chamado mutirão, que era uma decisão política, está lá essa menção ao mapa do caminho para longe da transição. Para longe da transição, não para longe dos combustíveis fósseis. E enfim, isso gera, né, uma comoção, por um lado, positiva dos emergentes e muito negativa dos que falaram, opa, esse negócio aí nunca esteve, aí a gente nunca combinou esse jogo, peraí, Brasil. O presidente Lula vem na quarta-feira da segunda semana, né, se não me engano, um dia depois de que esse texto sai, chama grupo a grupo de negociador numa salinha. Ninguém sabe o que aconteceu dentro das salinhas, porque não teve imprensa, não teve
sociedade civil nas conversas. E aí, enfim, joga todo o seu peso político para cima dos negociadores. Não tinha nenhum outro presidente presente neste momento, até onde eu saiba. E aí, passa-se quarta, quinta, sexta. Sexta sai um novo texto, sem o chamado mapa do caminho. Nós vamos para a plenária final. E aí, o presidente da COP fala que dentro da decisão do mutirão existe lá algo sobre implementar o balanço global. Não cita, né, não está na decisão do mutirão que vai acontecer, que vai se falar do mapa de transição, mas ele fala, é meu compromisso como presidente da COP levar isso adiante, faremos esse processo. E aí a grande manchete da COP é o mapa do caminho não entrou. Quer dizer, muito confuso, tô fazendo uma cronologia rápida, mas até que não tão rápida assim. É ótimo. Mas eu acho que a gente precisa explicar para as pessoas o que é, o que não é, e se deu certo, se deu errado, né? Porque, assim, tem muita gente dizendo muitas coisas diferentes. Qual que é a tua visão, Carol? Eu ainda estou estabelecendo a minha visão, assim, eu ainda estou, sabe, ainda tá com uma visão meio nublada, meio bagunçada, e realmente foram muitas emoções, junto com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Acho que a gente, como você falou, né, Nath, a gente não conseguiu acompanhar esse processo nos últimos dias de uma forma aberta e num espaço de negociação que fosse transparente e acessível para toda a sociedade civil, os observadores. Ficou difícil de fazer uma leitura, né? Mas se me permite, eu vou nessa linha de a gente contextualizar o que aconteceu, que é assim que eu consigo também funcionar. Vamos voltar lá para o começo das negociações. O primeiro dia, aquele dia de briga de agenda, né, que a gente sempre espera ter uma longa briga de agenda. Para lembrar aqui para os nossos ouvintes, toda COP, toda reunião dessas tem uma agenda que normalmente já é pré-acordada, né, no sentido de que tem itens ali que já estavam mandatados para serem discutidos desde a conferência anterior ou conferências anteriores. Então, nessa COP, tinha itens já que com certeza seriam discutidos. Um deles é o Objetivo Global de Adaptação, transição justa, o balanço global do Acordo de Paris, mitigação e entre outros grandes temas. E eu estou descrevendo esses itens, esses grandes temas de uma forma bem genérica, mas a verdade é que eles são super especificados. Então não é que vai se discutir tudo sobre mitigação naquele item de agenda, mas é exatamente o que está especificado para se discutir sobre mitigação. E, nesse caso, era um programa de trabalho de mitigação, que é algo que tem um escopo bem definido, só para tratar de workshops setoriais de mitigação, enfim. Então, o que acontece é que alguns países entenderam que esses itens de agenda, nesses escopos muito delimitados, não contemplavam todas as questões que eles entendiam que precisavam ser discutidas, e aí vieram um monte de pedidos de novos itens de agenda para discussão, porque se queria ver algumas dessas conversas especificamente tratadas. Então, a gente tinha, em linhas gerais, 4 grandes itens. Um era como operacionalizar as obrigações dos países desenvolvidos de prover financiamento, porque alguns países entenderam que aquela meta de financiamento definida lá em Baku não foi suficiente para especificar isso. 2, questões de barreiras comerciais unilaterais, que normalmente países desenvolvidos vêm adotando em matéria de mudança do clima. A gente tem o CBAM da União Europeia, por exemplo. 3, um espaço para discutir e dar uma resposta coletiva dos países à insuficiência das NDCs, que a gente viu muitas NDCs que não foram apresentadas, as que foram apresentadas foram um pouco ambiciosas. E 4, um espaço para se discutir os resultados daqueles relatórios de transparência, que são os relatórios que os países estão apresentando para mostrar como eles estão cumprindo as suas metas climáticas. Esses itens de agenda todos foram propostos de maneira adicional, e ali se fez um acordo no começo da COP em que eles seriam todos discutidos num espaço único. Uhum. E foi esse espaço único desses 4 itens de agenda que gerou uma decisão específica do pacote de Belém, que se chamou decisão do mutirão global.
um simbolismo maravilhoso dessa decisão, inclusive, né? Então, a gente tem no pacote de Belém a decisão do mutirão global, que tratou desses temas todos que eu mencionei, e a gente teve outras decisões específicas para aqueles itens que tratavam na agenda, como eu falei, o Objetivo Global de Adaptação, Transição Justa, entre outras. Aí fica a questão, como você já antecipou, né, Nath? Combustíveis fósseis estava na pauta? Não tinha um item de agenda que tratasse especificamente e exclusivamente disso. A gente tinha pelo menos 2 itens de agenda em que você estava tentando trazer essa discussão. Um deles é o item que tratava da implementação dos resultados do primeiro balanço global do Acordo de Paris, da decisão de Dubai, o consenso de Dubai, né? Tinha um espaço para se discutir como seria a implementação disso. E um outro item de agenda em que o tema surgiu foi o item de transição justa, do programa de transição justa. Mas estava muito difícil trazer essa discussão lá, porque tinha muita oposição dos petroestados, né? A gente sabe que esses caras não queriam nem ver a palavra combustíveis fósseis na decisão. Tinha um peso muito grande qualquer decisão que tivesse essa palavrinha lá, porque significava de alguma forma que havia uma visão coletiva para se continuar implementando, e como a Nath falou, a visão dos petroestados era de tentar reinterpretar a decisão lá de Dubai, de que ela era uma decisão para ser incorporada e implementada individualmente pelos países, cada um dentro das suas circunstâncias nacionais. Mas isso chegou a ser discutido nesse contexto dessa decisão do mutirão global. A gente chegou a ver até em algum momento, isso esteve numa primeira versão daquele texto. Isso, na terça-feira da segunda semana. Exatamente. Teve ali um momento em que isso chegou a se concretizar, e isso foi muito mobilizado, como a Nath falou, por um movimento iniciado pela ministra Marina Silva, pelo presidente Lula, de tentar fazer esse mapa do caminho nessa COP. A partir disso, o movimento que surgiu em torno dessa agenda, de fazer ela realmente entrar para a decisão, foi fora das salas de negociação, né? A gente já não teve mais conversas entre os países sobre isso. A gente teve anúncios de coalizões internacionais, né? Como você falou, o BOGA foi um desses movimentos que se manifestou tentando criar esse momentum em torno de se ter uma decisão sobre combustíveis fósseis. E isso foi tomando conta, assim, foi uma coisa muito fulminante mesmo, que a segunda semana, quanto mais a gente ficava ali na espera de uma resposta das negociações que estavam acontecendo dentro das salas, e a gente não tinha muita visibilidade, mais esse movimento aumentou, né, essa mobilização. E a gente viu alguns países, inclusive, começarem a levar isso muito mais a sério e trazerem isso para a negociação de um jeito que parecia que, assim, realmente era a principal demanda deles, né? Acho que a Colômbia é um exemplo, os latino-americanos. Então, assim, é muito difícil entender o que aconteceu, porque a gente não estava nas salas de negociação e, ao mesmo tempo, a gente estava vendo esse movimento do lado de fora. A gente viu alguma coisa parecida com isso acontecer em Dubai, né? Não sei se você lembra, Nath, que teve também uma decepção muito grande com a primeira versão da decisão, o primeiro rascunho. Foi. Você lembra do rascunho do balanço global? Assim, teve uma reação péssima em relação a ele, inclusive pela falta de menção a combustíveis fósseis, até que a pressão foi tão grande que se conseguiu fazer entrar para a decisão final, transição para longe dos combustíveis fósseis. Foi uma vitória que, para mim, foi um pouco da vitória também da sociedade civil, de todos esses atores que estavam ali se engajando para tentar pressionar. E aqui isso não funcionou. Mas a estratégia foi outra, né? Desculpa te interromper, mas eu acho que, assim, como você está descrevendo, são 3 COPs rolando em paralelo. Uma de quem queria esse mapa do caminho. Outra de quem estava ali negociando os itens da agenda normal, transição justa, adaptação, que podia... Adaptação não, mas na transição justa, no
GST, né, no balanço global, podia entrar alguma coisa de fósseis que não entrou. No próprio programa de mitigação, que a gente pode falar depois, né, que rolou na plenária, teve a ver com ele. Ou seja, tinha gente querendo por fora, tinha uma negociação rolando que não cabia, não coube esse assunto, e tinha uma outra história que você descreveu bem, que eram agendas novas propostas. Ninguém propôs uma agenda de mapa do caminho. Ninguém, nem o Brasil, nem ninguém. Eram 4 assuntos, quer dizer, foram 9, mas caíram para 4, que geraram a decisão do mutirão. Então, estavam rolando esses 3 movimentos ao mesmo tempo. E quando aparece no rascunho da decisão do mutirão, na segunda-feira, se eu não me engano, algo sobre o mapa do caminho, era como se fosse assim, peraí, da onde está vindo isso mesmo? Né? Da onde está vindo essa discussão? Então, as coisas foram embaralhando. E aí, me chamou muito a atenção, eu lembro de conversar com algumas pessoas e da gente falar, puxa, Dubai não tinha, e aí os progressistas, digamos assim, conseguiram colocar a linguagem depois. Foi isso que aconteceu, né? Na verdade, até tinha, lembra? Tinha phase out, tinha a palavra phase out, mas mesmo assim não era boa, a formulação era ruim e tal. De toda forma, eles partiram de algo pior para... algo melhor, que depois ficou pior e depois melhorou na plenária. Sim. O Brasil não, ele tinha algo ok, né, que era esse mapa do caminho, depois sumiu. E aí a gente ficou pensando, será que agora eles vão fazer o reverso, né, vão tentar na hora final? De todo modo, eu acho que o que fica dessa história, e que eu acho que a gente pode, assim, tentar trazer visões aqui para as pessoas compreenderem, é que quando se fala, o mapa do caminho não consta da decisão, é uma interpretação, porque, na verdade, a palavra não está lá, a linguagem não está lá. Então, os petroestados realmente conseguiram uma vitória para eles, porque eles não querem que isso seja citado. Mas, por outro lado, existe lá, foi dado um mandato dentro da decisão para a implementação do Global Stocktake, né, do GST. E dentro desse mandato, o presidente da COP30, junto com a presidência da COP31, vão ter que trabalhar, eu acho que é meio por adesão, né, mas preparar o caminho, ou seja, aquilo que não foi feito ao longo de 2025, que não foi trabalhado pela diplomacia brasileira diretamente, né, como parte da sua presidência, agora eles têm um mandato para trabalhar. Então, assim, é meio que criaram um espaço para isso acontecer. Eu acho que isso foi o ponto positivo, né, e por outro lado, eu acho que o que é negativo, a meu ver, são 2 coisas. Uma é essa sobreexpectativa de que a gente ia ter alguma coisa super elaborada. Esse processo não funciona desse jeito. Você não chega nos 49 do segundo tempo, joga uma bomba na cabeça e fala, agora vai todo mundo... Né, assim, muito impositivo. Eu acho que a própria surpresa positiva que nós tivemos do presidente brasileiro chegar e falar, né, defender essa agenda pela primeira vez. Vamos lembrar, o Lula foi o cara que, em Dubai, falou que o Brasil ia entrar para o OPEC+, né? Então, que bom que ele talvez tenha mudado a sua visão, que ótimo. Mas, assim, não tinha sido feita a lição de casa, né? Então, acho que a gente tem que reconhecer também que esse processo ele tem um rito e que se você tem 194 países na mesa, é porque eles têm que confiar que esse processo não vai ser quebrado, né? Então, enfim... O outro ponto negativo é que a gente ainda não viu como isso vai, de fato, ajudar a resolver a crise das NDCs. Quer dizer, há uma ligação ali com algo que foi criado, um tal de acelerador da implementação. Eu achei uma coisa meio engraçada, assim, meio Caceta e Planeta, sabe? Accelerator, tava... Achei meio engraçado. Mas meio futurista. Meio assim, não sei, não senti uma resposta firme a NDCs nessa COP. Enfim, mas não sei se você quer trazer mais alguma coisa sobre a coisa dos fósseis ou se a gente muda então para o mutirão. Eu acho que eu vou fazer uma transição para a gente mudar para o mutirão, só fechando um pouco com isso que você trouxe. Eu acho que a gente já falou sobre isso antes, eu até já escrevi um texto sobre isso. Acho que as COPs elas estão mais complexas,
por causa inclusive dessa participação maciça de novos atores, de muitos atores numa fase de implementação. Tem mais gente para além dos atores estatais que estão participando das conversas. Então, essa mobilização que a gente viu agora foi algo fulminante e que tem provavelmente um impacto em como a gente interpreta, em como a gente entende o final dessa cópia, essas decisões, mas também, claro, isso pode contribuir para decisões melhores ou não. A gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Acho que é tudo muito novo e muito mais complexo por causa dessa participação de todos esses atores. E eu também, acho que uma coisa que eu já tinha mencionado aqui é que eu sempre acreditei no potencial da COP de entregar no final alguma coisa, né, naquele consenso super difícil, e a gente acaba se contentando com essa coisa, né? A gente entende que é o mínimo do que podia sair dali. Eu acho que a gente está cada vez se contentando menos com essa coisa que sai no final. Então, também tem a nossa lente da urgência climática, de a gente entender mais sobre a ciência do clima, sobre como fazer a implementação, como resolver. Então, talvez a nossa capacidade de tolerar esse tipo de outcome, de resultado consensual, que como você falou, é natural de um processo que é lento mesmo, para você conseguir... Para se conseguir ter um mapa do caminho ou qualquer tipo de discussão sobre combustíveis fósseis nesse espaço, é uma grande conquista que, em condições normais, precisaria de um passo a passo, né? E aos pouquinhos, cada COP tem algum avanço ali para se chegar mais perto de tratar do tema. Mas não é algo que a gente possa simplesmente de uma COP para outra entregar um mapa do caminho. Realmente isso era ambicioso demais e acho que a gente está muito mais ambicioso do que era. Mas isso acho que nos leva para olhar talvez tentar aqui olhar para o pacote de decisão de Belém. Vamos tirar os combustíveis fósseis um pouco de lado e olhar para todas as outras coisas muito interessantes que aconteceram ali, né, Nath? Acho que a gente tem aqui um marco de estarmos numa nova fase de implementação do Acordo de Paris que está trazendo, talvez, mecanismos meio inusitados, como essa aceleradora de implementação, que a gente ainda está tentando entender um pouco como mas acho que é uma tentativa da presidência, enfim, eu não sei a origem, tá, de como surgiu isso lá, mas me parece que é uma tentativa de olhar para a COP, para esse espaço coletivo das negociações que são a COP, de uma forma mais voltada para a implementação, considerando que, até hoje, as COPs foram sobre regulamentar coisas, decidir coisas, e muito pouco sobre fazer efetivamente, sobre ação. Então, acho que aqui está se tentando criar alguma plataforma para isso, e que me parece que pode ter uma boa conexão com atores não estatais, né, dentro daquela agenda de ação que a presidência da COP tentou trazer com muita força para essa COP, e acho que teve muitas iniciativas bem-sucedidas aí. Então, pelo que eu entendo, é uma tentativa de criar esse espaço que possa conectar um pouco mais com ali no chão o que está acontecendo com atores não estatais. Me preocupa um pouco, sabe, Carol? Porque eu acho que essa narrativa da implementação, ela que foi trazida o tempo inteiro, eu acho que ela, por exemplo, é delicada do ponto de vista de que a implementação você não precisa de consenso, você vai lá e faz. É verdade, mas a gente precisa que todo mundo implemente. No final do dia, a gente está tratando do problema global. Então, me preocupa um pouco quando começam a surgir ideias desse tipo, né? A gente não precisa de um consenso para implementação. Peraí, então, para que a gente precisa de convenção, né? Assim, a convenção é sobre consenso, é sobre, né? Enfim, a menos que se mude a regra para maioria, né? Que seja da maioria, mas a gente precisa de decisões coletivas. Então, isso me preocupou. Eu acho que a partir do momento, inclusive, que se abre esse caminho, né, para criar um mapa aí para transição, que é uma coisa super positiva, mas se for algo que não todo mundo vá aderir,
é também preocupante, porque não dá para a gente normalizar essa polarização e falar, bom, então não vamos fazer. Por outro lado, o lado positivo bom, quem quer fazer, faz, né? Não vai ser impedido, não vai ser obstruído o caminho. Então, eu acho que é um jogo realmente diferente. Vejo alguns riscos, vejo com preocupação também essa narrativa da implementação. A gente não tem mais o que negociar. E essa COP mostrou que a gente tinha muitas coisas a negociar, tanto que foram várias decisões, né? Então, vamos concentrar um pouquinho aqui. Teve um pacote em Belém. O que é um pacote? É um conjunto de decisões. A do mutirão, que a gente acabou de falar, uma decisão política, né? A gente, inclusive, vamos lembrar, passamos vários dias em Belém não sabendo se ia rolar essa decisão política ou não, a tal decisão de capa, muita gente dizendo que não, que sim, que não. Enfim, mutirão mais ou menos tem uma cara de decisão de capa, mas circunscrita aos 4 temas ali que foram trazidos como novos itens de agenda, e outras, se não me engano, 14 decisões que vieram, entre outras, né, sobre itens negociados. O que eu queria destacar aqui, acho que seria legal te ouvir também, Carol, em relação a esse pacote, né? Primeiro, bravo, a condução brasileira conseguiu, eu acho que ajudar a gente a ter um máximo de decisões. Se eu não me engano, teve um item que teve regra 16, eu acabei de me esquecer qual foi, mas teve alguma coisa que deu regra 16, que é aquele item, né, aquela circunstância em que você adia a negociação para o próximo ano, mas no restante tudo frutificou, os 3 itens... Sucesso. Foi sucesso, né, assim, conseguiram entregar. Então, quem estiver falando que o multilateralismo não entrega, ele entregou. O que houve questionamento foi a qualidade, foi em relação à qualidade de algumas dessas decisões e ao processo, né? Então, teve um conjunto grande de decisões que foram alcançadas, que estão valendo a partir de agora, e que, de certa maneira, também se conectaram com essa decisão mais política, que foi o chamado mutirão, que a Carol já explicou, inclusive a origem, como foi formada, né? Na decisão do mutirão, a gente teve 4 itens principais, que são aqueles: o comércio, as NDCs, o financiamento, a obrigação dos países desenvolvidos e a questão de transparência, enfim, movimentação do processo. Eu achei, Carol, muito interessante que foram dados aí, né, vários passos em relação a como é que a gente vai seguir considerando esses assuntos. Por exemplo, em relação ao financiamento, se criaram processos para a gente entender a implementação daquele 1,3 trilhão de dólares até 2035, né? E veio junto um tema que não estava nessa agenda, mas que eu particularmente trabalhei muito para que vingasse, então, vitória, que foi a meta de você triplicar o financiamento para adaptação. Isso entrou, então, maravilhoso. Não foi do jeito que a gente queria, porque foi para 2035, que honestamente não é o ideal, aliás, é muito longe, porque essa história de triplicar já era menos do que a gente precisava, mas foi a primeira vez que a gente cravou uma meta específica para adaptação, né, que tinha antes, inclusive, vale dizer, não era bem uma meta, eram assim, faz aí alguma coisa. Então, acho que foi positivo e, na verdade, virou uma das manchetes positivas da COP. Se você olhar os jornais, né, do Financial Times, enfim, os jornais brasileiros, todos colocaram que um dos grandes avanços foi triplicar a adaptação. De novo, não era o que a gente tinha pedido no tempo que a gente tinha pedido, nem do jeito que a gente tinha pedido, mas eu acho que sim, pode ser visto como um dos grandes avanços dessa COP. Com certeza, e bem como você disse também, acho que não só não era, enfim, foi uma feliz surpresa pelo impacto, né, da importância do tema. Acho que também porque não era um tema, obviamente, que seria tratado ali, né, não tinha também um item de agenda especificamente para isso. Acho que, inclusive, teve alguma discussão sobre se isso entraria na discussão
do Objetivo Global de Adaptação, ou se entraria na decisão do mutirão, né? Também foi um tema que estava um pouco sem lugar ali muito claro, mas foi uma agenda dessas que foi crescendo também, né? Acho que desde um pouco antes aí do que os combustíveis fósseis, mas também não é uma agenda que tinha tanta atração antes da COP, e com o apoio de muitos países em desenvolvimento, acabou se tornando um pedido que venceu, que entrou para a decisão, mas, como você disse, não nos prazos e condições esperados. Agora, acho que também a gente tem que ressaltar a importância disso, ou o significado disso, num contexto de geopolítica super conturbado, com os europeus enfrentando muitas dificuldades dentro de casa para justificar qualquer budget que não seja para resistir aos efeitos das guerras e também as guerras comerciais com Trump. Então, o significado de se ter uma decisão que triplica financiamento para adaptação, que a gente sabe que é um dinheiro que tem que vir de fundos públicos, é bem interessante. E, ao mesmo tempo, a decisão que criou um programa de trabalho para se aprofundar sobre as obrigações de financiamento climático do Acordo de Paris, eu, sinceramente, achei isso muito grande. Achei super ambicioso. Eu fiquei impressionada disso ter ido para a decisão final, para ser bem sincera, porque acho que para muitos a questão de financiamento já estava resolvida com a nova meta de financiamento que foi acordada no ano passado em Baku, né? Aí teve o roadmap para 1,3 trilhões que a presidência do Brasil apresentou, e realmente esse roadmap foi reconhecido dentro da decisão do mutirão, ele vai ser implementado, mas ele não é suficiente. Claramente vai se precisar de um outro processo, um outro programa de trabalho, em que vai se sentar e discutir o que tem que fazer para além disso, ou eventualmente como fazer esse roadmap atender exatamente ao que está previsto no Acordo de Paris, inclusive para garantir que vai ter dinheiro público de países envolvidos. Isso é muito grande. E eu acho que não se valorizou suficientemente essa decisão, que eu acho que é uma vitória dos países em desenvolvimento. E eu estava ontem num evento com a Lilian Chagas, nossa chefe de delegação brasileira, em que ela trouxe esse insight. Eu não tinha me dado conta de como essa decisão foi favorável para os países em desenvolvimento de uma forma geral, né? Eles conquistaram financiamento climático de certa forma, conquistaram uma conversa estruturada sobre restrições unilaterais comerciais, que é um tema que até então era super difícil, espinhoso, tinha uma resistência muito grande dos países desenvolvidos de discutir, e entrou para a decisão. E com esse encaminhamento aí muito voltado para também continuar falando sobre implementação de uma forma que respeite as circunstâncias nacionais dos países. A gente sabe que países emergentes têm essa preocupação, então certamente foi um aspecto da decisão que atendeu aí a China, a Índia, né, Brasil também. Então, essa continua sendo a grande fricção do Acordo de Paris, essa divisão entre desenvolvidos e em desenvolvimento, né? O que você falou, inclusive voltando a fazer o gancho com a adaptação, dos objetivos globais de adaptação, a gente viu uma resistência grande sobre se criar indicadores de adaptação pelo grupo africano. Eu fiquei muito impressionada também com isso. Esses me pareceram que seriam os principais interessados em se ter algum indicador para facilitar financiamento para adaptação. Mas a preocupação deles era justamente o contrário. Era que, em se criando mais indicadores, se criasse, de alguma forma, entraves e burocracias que iam dificultar o acesso de financiamento. Então, acho que para a gente entender como é bem mais complexo do que parece acomodar essa divisão entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. E, aparentemente, essa decisão
acabou atendendo mais as decisões, né, o pacote de decisões que a gente viu parece que acabou atendendo mais aos países em desenvolvimento, pelo menos no papel, né? Se vai ter dinheiro nesses fundos climáticos, se vai ter dinheiro para adaptação, se essas metas vão ser cumpridas, se a triplicação vai ser atendida de fato até 2035, não sabemos, né? Mas o fato de que os compromissos foram assumidos ali foi bastante marcante, na minha opinião. Eu concordo. Eu acho que vale até falar, assim, nas negociações que tocavam financiamento, e particularmente financiamento para adaptação, a resistência principal veio do grupo Umbrella, né, do grupo guarda-chuva, o Japão sendo ali o, digamos, o mais resistente, o oponente mais forte. E, assim, eles acabaram de trocar a primeira, né, tem uma primeira-ministra super conservadora, então, assim, eles não queriam falar absolutamente nada. Para eles, NCQG no ano passado tinha fechado, né, tudo, e agora a gente não fala mais disso, a gente não vai falar de nenhum financiamento que não seja financiamento privado por aqui. Então, vencer essa resistência, criar uma ponte para essa discussão acontecer, eu acho que foi muito importante, e aí acho que teve muita habilidade. E por outro lado, sim, os europeus, a resistência deles não era só porque eles já também não queriam reabrir, né, o que foi negociado no ano passado, que sim, era uma preocupação. Mas tinha a ver também com o fato de que essas negociações, elas não têm um fim em si mesmas, né? Então você está negociando a adaptação aqui, mas você está querendo ver a mitigação do outro lado lá. Então eles falaram, a mitigação está muito fraco no texto do mutirão, a gente não vê nada nas demais decisões que fale de fósseis, ou que, né, eles eram um desses bastiões aí da questão da transição para longe dos fósseis. Então eles falaram, não dá para a gente reforçar tanto a adaptação se a gente não está vendo ganho nessas outras áreas. A gente não pode voltar para casa e falar para os nossos cidadãos, para o nosso eleitorado que, enfim, a gente aceitou isso. E aí, eu acho que, para quem não sabe, vale contar, as últimas 24 horas da negociação em Belém foram muito tensas, porque os europeus chegaram a fazer, durante algumas vezes, consultas sobre abandonar Belém, sobre literalmente pegar a sua malinha e ir embora. O que teria sido um absoluto. Teria sido demolidor para o processo. Né? Primeiro, que eu realmente não me recordo dos europeus alguma vez terem sequer saído da sala, não sei se você lembra disso. Eu não lembro. Não, mas eles já ameaçaram. Já ameaçaram, Já né? ameaçaram. Mais uma vez, ameaçaram. Sim. E tiveram muito próximos disso, né? Porque eles realmente estavam ali nesse corner, estavam ali, né, sob uma pressão intensa. E eu acho que, na minha opinião, Carol, o que segurou não só europeus, mas outras delegações em Belém foi a consequência disso, foi pensar que isso era exatamente o que o Donald Trump queria. Então, para além da negociação, isso significaria joga o multilateralismo fora, joga o Acordo de Paris fora. Então, eu acho que isso deve ter pesado muito mais do que qualquer acordo ali, né? E eu, por acaso, sentei, totalmente por acaso, atrás da delegação do Reino Unido na plenária final. Então, eu estava literalmente atrás do ministro, eu vi todas as reações, em alguns momentos eu ouvi o que eles falavam, porque eles falavam alto. E foi muito interessante que quando a gente chega na plenária e o André Corrêa do Lago fala, né, que usando o mandato dado dentro da decisão do mutirão para a implementação do balanço global, ele, como presidente, assumiu o compromisso de construir o mapa do caminho para longe dos fósseis, além de um outro sobre zero desmatamento. O ministro Ed Miliband, a enviada especial do clima Rachel Kite e a delegação toda se levantam para bater palma. Eles estavam assim, uhul, essa é a nossa vitória, era isso que eles precisavam transmitir para o seu público também. Então, eu acho que é muito elucidativo de que eles precisavam de alguma coisa para levar para casa e foi isso que eles levaram, né? Foi essa promessa, na verdade, de algo depois. Agora, pegando para fechar aqui um gancho também do que você disse sobre as decisões serem mais favoráveis a países em desenvolvimento, eu acho que é uma leitura correta, uma leitura que eu
que eu também posso, digamos, subscrever, né? E acho que, em especial, essa agenda do comércio é uma vitória da China. Eu acho que a China, ela teve muito silente, a gente ouvia ela pouco durante a COP, não falou na plenária final, por exemplo, né? Ficou ali de boa. Mas a China, comendo uma pipoca, né? Falando, eu é que não vou depois. Enfim, já vamos fazer aqui o fervo pra gente falar tudo o que aconteceu, porque foi demais. Mas a China, ela tinha a meu ver, uma grande agenda, que era essa agenda do comércio. Porque, enfim, não só pela guerra comercial com os Estados Unidos, mas porque os europeus, quando adotaram, né, o seu sistema de comércio de emissões com a taxação de ajuste de fronteira e tal, a China achou isso um absurdo. Há 15 anos, pelo menos, ela reclama disso, né? Então, ter conseguido colocar a agenda de comércio para dentro de uma forma não baixo perfil como era tratada até agora, eu acho que foi super interessante, uma vitória para ela. Era uma agenda que também o Brasil queria emplacar. Então, é interessante. Vamos ver como é que esse jogo fica a partir de agora. E eu acho que a China sempre ela joga o long game, né? Ela joga esse jogo de longa duração, então talvez ela nem esteja preocupada com o momento atual do regime, mas ela já está antevendo que se os Estados Unidos se reengajarem em algum momento, daqui 3 anos, daqui sei lá quantos anos, ela vai ter ali já dado uma cara diferente para o sistema que está aí, né? Com certeza. E não tinha reparado isso do silêncio da China, mas diz muito sobre o quão satisfeita ela estava com os resultados. E aí eu fico pensando também, Nath, que tem coisas que a gente não sabe das intenções por trás da presidência em fazer esses arranjos, né? O que a presidência precisou costurar ali para a coisa sair de um jeito que fosse palatável para todo mundo. E por isso você falou do Reino Unido batendo palmas, muito feliz. Porque, realmente, o que o Reino Unido queria, a União Europeia queria uma ambição, né? E você olha para a decisão, parece que está faltando ambição ali. Mas acho que a gente talvez precise dar uma olhada com mais profundidade, porque tem algumas coisas ali que são bem emblemáticas que aconteceram, né? Acho que uma coisa a gente teve um reconhecimento da ciência do 1.5 que teve assim muito sob risco de um perigo claro, assim, você pega versões anteriores da decisão do mutirão, estava ali discutindo se o IPCC era a melhor ciência disponível, e a decisão final confirmou. É o IPCC que diz o que é a melhor ciência disponível. Isso foi uma grande vitória. E reavivou aí o 1.5. Acho que outra coisa também sutil de como o 1.5 está vivo é que a gente tem uma missão 1.5, uma Belém Mission 1.5 na decisão. A gente tem obviamente, é um processo que vai ser consultas das presidências dessa COP com a próxima COP, para se fazer um apanhado aí de quais são as oportunidades, de se conseguir assegurar que a gente vai conseguir dar uma resposta para as NDCs, ou pelo menos para o fracasso das NDCs, por meio de um relatório que vai ser apresentado na COP do ano que vem. Então, a gente sabe que é uma coisa talvez um pouco frágil, mas isso combinado com um processo que começou em Dubai, não sei se você lembra da Mission 1.5 de Dubai, né? Em Dubai se tomou uma decisão de que se começaria um mapa do caminho para a Missão 1.5, que depois ficou conhecido como a Troika, porque esse mapa do caminho seria traçado de alguma forma pelas 3 presidências, a de Dubai, a de Baku e a de Belém. E agora, nessa COP, finalizou esse processo, né? A gente sabe que foi um processo que foi basicamente eventos de alto nível, conversas, consultas, não teve nenhum resultado concreto, nenhum documento que constou ali da decisão, mas a gente sabe que agora, de certa forma, a gente está renovando essa missão 1.5 a partir desse Belém Mission 1.5.
E eu quero olhar com carinho para isso, para tentar entender como isso, combinado com os mapas do caminho que essa presidência vai fazer para os combustíveis fósseis e para o desmatamento, como isso gera alguma visão de enfrentar o fracasso das NDCs, né? A gente ainda seguia perseguindo o 1.5 e a gente buscar trazer mais ambição para o processo, ainda que desse jeito mais orgânico que a gente sabe que é como as coisas funcionam na UNFCCC. A gente está falando aqui já do pós-COP, que era o nosso terceiro assunto. Então, tem vários processos, né? Tem esse processo que a gente falou antes do mapa do caminho para longe dos fósseis, que vai ser tocado pela presidência, né? Já antenada com a próxima presidência, que é, enfim, Austrália-Turquia. A gente sabe que tem esse mapa, ou melhor, esse processo para a implementação do chamado mapa do caminho de Baku, Belém, né, para 1,3 trilhão. Tem esses instrumentos todos aí para tentar acelerar a implementação das NDCs e essa chamada missão 1.5. E eu acho que fica também aí o compromisso de tentar manter o sistema unido, né? Eu acho que esse é o pós-COP, para mim, esse é o maior desafio, porque eu ouvi colegas, né, que trabalham no contexto europeu, por exemplo, dizendo que eles acham que os europeus eles saíram perdendo muito dessa COP e que isso pode significar um engajamento cada vez mais baixo deles, né? E isso pode se estender a outras delegações. Por que isso é preocupante? Porque nós temos 195 países nesse regime, né? Todos eles são signatários da Convenção Quadro lá de 92, nascida no Rio de Janeiro. Um deles sai do Acordo de Paris, mas não sai da Convenção. Os Estados Unidos, temos 194. E aí tem uma frase boa que eu ouvi que eu tenho usado, eu acho muito interessante, que é assim, 195 países menos um não é igual a zero. São 194, né? Mas os 194 que ficam, eles não podem se sentir mais pressionados ou mais, enfim, responsáveis do que quem saiu, porque senão é uma receita para dizer, olha, melhor sair, né? Então, acho que essa é a minha preocupação do pós-COP também. São muitos os ambientes, as propostas que foram acordadas de continuidade. Eu faço também aqui uma crítica, Carol, que eu acho que assim, o Brasil, durante o seu ano de presidência, né, presidência, como é que fala incoming em português? Presidência... Vindoura. Presidência vindoura. O Brasil criou muitos processos. Eu confesso, inclusive, que eu acho que foi coisa demais, né? Foram círculos e isso e aquilo e processo disso, processo daquilo. Isso eu acho que tem uma certa beleza, né, de você poder envolver muitos atores, mas eu acho que também dispersa muita energia. Então, acho que é uma preocupação pro ano que tem à frente, agora não como presidência vindoura, mas presidência efetiva. E eu acho também que eu queria fazer sobre o pós-COP, uma crítica aqui, uma autocrítica, né, da gente como Brasil, assim como você falou, a gente se sente meio parte, responsáveis, corresponsáveis, mas eu acho que se gastou tanta energia durante 2025 para a questão da logística, para tentar justificar Belém, né, foi tanta energia gasta e agora essa fatura chegou. Foi o tempo que não se teve para discutir mapa do caminho dos fósseis. Foi o tempo que não se teve para usar melhor os processos que estavam aí. Então, uma expectativa que eu tenho para o ano de 2026 é que o tempo que nós não tivemos, nós todos, porque sociedade civil também, a gente tem que ficar explicando. Eu, até a última semana de COP, recebi ligação de gente de países, ilha, por exemplo, pedindo ajuda, né? O nosso tempo não gasto no ano passado, agora, quem sabe, a gente tenha, todos nós, essa chance de ajudar a costurar um processo melhor. E aí, fecho dizendo que eu acho que na seara da adaptação, que teve um pacote de decisões efetivada, eu acho que o grande desafio vai ser agora construir esse caminho aí do triplicar os recursos,
porque, como você bem disse, não há garantia de nada, mas o sinal foi dado. E esse sinal eu acho que vai ser importante, inclusive para o setor privado aportar, para os bancos multilaterais. Então, eu acho que é isso, e faço aqui coro a um recado que eu dei no dia que a plenária se encerrou lá no sábado da COP, no programa do André Trigueiro, que assim foi ótimo ouvir o presidente Lula sendo tão eloquente em relação aos fósseis, mas eu gostaria muito que ele fosse também em relação à adaptação. Eu acho que ele não foi, ele falou muito pouco, né? Ele segurou a camiseta da adaptação como prioridade, mas faltou, e eu acho que agora é a chance dele e do Brasil realmente colocarem esse assunto na tela política de uma maneira, enfim, que merece e que é tão necessária nesse momento que os impactos da mudança do clima são crescentes. Eu subscrevo totalmente esse teu pleito. E para só uma linha aqui sobre pós-COP, né? Acho que se a gente pensa que foi difícil essa COP, se preparem para a próxima. Porque na próxima a gente começa o próximo ciclo do Balanço Global do Acordo de Paris. E aí toda essa frustração que a gente viu nessa COP, de quem não gostou da decisão X, da Y, da Z, de quem não gostou de não ter fóssil fuels, combustíveis fósseis na decisão, tudo isso vai cair, assim que nem uma tromba d'água daquelas que a gente viu em Belém, todos os dias, pontualmente, às 3 da tarde. Isso vai acontecer fulminantemente. E acho que tem muito disso que você falou, da frustração da União Europeia e o sentimento dos petroestados de, assim, se estamos na fase de implementação e eu tenho uma interpretação de que a implementação é totalmente doméstica, por que eu estou aqui nessa COP? O que os países querem da próxima COP? A gente não sabe. Acho que agora realmente fica uma grande questão aí para todos nós aqui que incidimos nas COPs, tentarmos entender e, obviamente, para a próxima presidência tentar entender quais são os interesses de todos na mesa, porque acho que vai ficar mais difícil de engajar. Obviamente vai ter sempre ali aqueles que lideram e que trazem, ajudam a criar esse movimento de mutirão, mas vai ter outros que vão ficar desengajados. E acho que esse é o desafio da próxima COP. Carol, vou passar para o fervo aqui, porque você já trouxe a questão de próxima COP. Eu acho que um primeiro fervo para a gente colocar é a decisão sobre quem vai sediar e presidir a COP 31. Que meleca foi essa? Não sei explicar ainda, porque eu não sei se eu entendi o que vai acontecer. Olha, eu vou trazer uns bastidores, mas espera aí, para quem está meio perdido, então lembrem-se que a Austrália, que era, enfim, a bola da vez, porque era a vez, enfim, da região da Ásia-Pacífico, né, decidirem, sediarem uma COP, estava disputando... Europa Oriental, Europa Ocidental e Pacífico. Ou Europa Ocidental e Pacífico. Sim. E aí a Turquia, que não é nem Europa Ocidental nem Pacífico, ela estava ali irredutível, né? Não teve visita de primeiro-ministro australiano, não teve, assim, a Austrália pintou e bordou e não conseguiu. Eu escutei que a Turquia estava muito ali alimentada por russos, americanos e Arábia Saudita, que querem muito essa COP lá. Até porque parece que vai ter uma reunião, acho que da OTAN, ano que vem. Então, Trump já ali junto com os turcos, né? Essa reunião vai ser sediada na Turquia também. Então, é um jogo geopolítico de outro nível, né? Outro quilate. Nesse sentido... enfim, a Turquia ficou com a sede, a Turquia é a sede política da COP, é quem vai receber, e aí vale falar um fervinho aqui. Eles passaram um vídeo na plenária final, mostrando lá o lugar lindo, a cidade resort, onde eles querem fazer a COP, com 640 mil leitos disponíveis, ou seja, deixou a gente no chinelo. E
E aí o acordo foi o seguinte: a Austrália fica com a presidência das negociações e a Turquia, enfim, pega o restante. Eu acho que esse negócio vai dar ruim, Carol, porque a Turquia ali não tá só para ser, enfim, anfitriã, né? Assim, fazer a agenda social da COP. Claramente não é esse o objetivo. Acho que vai dar um trabalhão. E os australianos, por outro lado, aceitaram, porque domesticamente está tendo uma mega campanha da extrema-direita na Austrália questionando os gastos com uma COP no país. Então, por um lado, para eles fez sentido falar, não, vamos ficar com a parte que nos interessa aqui e vamos isolar esse problema aí que poderia nos dar dor de cabeça em casa. Mas, por outro lado, foi uma facada no peito dos povos do Pacífico, né? Todo mundo ali com a expectativa se organizando há anos, eles já estão pelo menos há 2 anos, do que eu me lembre, se organizando para isso. E aí ficaram com uma pré-COP e tal, e o ministro Chris Bowen, que é o ministro de energia, se não me engano, energia e meio ambiente da Austrália, ele vai ser o presidente da próxima COP. Parece-me que ele pessoalmente está muito feliz, mas eu acho esse acordo muito, assim, radicalmente estranho e acho que pode dar um ruim grande, mas essas são as minhas palavras hoje, em novembro de 2024, talvez seja justamente o contrário, não sei. E a gente já sabe quem vai ser o anfitrião da COP 32, né? Vai ser a Etiópia. E já tem até presidente da COP nomeado, ministro das Relações Exteriores. Não, eles estão dando um show. A Etiópia é um país do grupo dos países menos desenvolvidos do mundo. É a primeira vez que um país desse bloco, que é um bloco que hoje tem 45 países, chega a hospedar uma COP, né? Olha que... Sabe que eu ouvi que não, que a Quênia sediou quando ainda era LDC? E mais um país. Ah, depois sim, eles sim. graduaram. É, porque eles saem da lista. Eles É saíram da verdade. lista, mas realmente Ai. fazia muito tempo e, enfim, Etiópia tá dando um show. Eu queria até pontuar uma coisa aqui, Carol, que eu acho que isso é uma lição que fica para qualquer próxima COP e que é uma autocrítica também a nossa, aliás, uma crítica, porque nós não tínhamos poder de decisão algum. O Brasil demorou demais para escolher a presidência da COP. Eu acho que isso que a Etiópia está fazendo é um ótimo exemplo. Já anuncia quem vai ser, entendeu? Já começa a trabalhar em agenda, não fica... Essas incertezas foram muito ruins, né? Vamos ferver um pouco isso aqui, porque foi muito ruim. É verdade, aí impediu que todas essas costuras, inclusive do que poderia ter sido o mapa do caminho dos combustíveis fósseis, começasse a ser feita muito antes, né? A gente sabia que os estándares estavam muito altos, as expectativas muito grandes com essa presidência da COP, e realmente ela precisava de mais tempo para ter conseguido gestar essas boas decisões, né? Então, realmente, foi uma pena que a gente não tenha conseguido aqui se preparar direito para isso. Muito bem, vamos mais um fervo aqui que eu acho que é importante, a plenária final. Você que estava lá, Nath, eu acompanhei à distância e eu, assim, primeira sensação que eu tive é que foi um repeteco de Baku que a gente viu, uma situação esquisita ali com o processo de adoção das decisões, né, com a batida de martelo muito rápida ali da presidência da COP, que em Baku gerou um desconforto. Eu acho que em Baku teve uma circunstância especial, porque parece que a Índia já tinha avisado para o presidente que ela queria fazer uma declaração. Parece que ela não tinha intenção de fazer uma objeção, ela queria fazer uma declaração. E queria fazer isso antes de ele bater o martelo. E ele bateu o martelo ignorando o pedido de palavra da Índia. Aqui acho que não foi exatamente a mesma situação, mas teve sim acho que uma acelerada ali do André Correia na batida do martelo, e isso fez, enfim, parecer que estava havendo alguma tentativa de deixar de escutar as partes no processo, embora a gente saiba que eles tinham acabado de sair de uma sala de negociação em que aparentemente estava tudo já combinado, né? Eu acho que a crítica válida é que as últimas
48, 72 horas da COP, elas foram todas da chamada diplomacia de carona, enfim, shuttle diplomacy, essa diplomacia a portas fechadas, em que você faz, né, costuras muito da presidência com as partes, então em alguns momentos elas se unem para se escutar, mas é mais, né, o mediador, tem um mediador ali que no caso é o presidente, a presidência da COP. Isso combinado com pouquíssimas plenárias fez com que essa COP ela meio asfixiasse, é uma palavra forte, mas eu quero usar ela aqui, asfixiasse um pouco, né? Porque as plenárias são esse momento do extravasar também. Então, uma coisa para quem nunca tinha visto uma plenária antes e ficou horrorizado, porque a gente teve um show ali de transfobia, a gente teve, enfim, momentos horrorosos, já vamos falar um pouquinho mais disso aqui, mas é porque é esse momento meio de catarse, é esse momento que as partes vêm, elas falam, elas debulham aquelas que elas estão pensando. Então, eu até... Ninguém falou isso, mas eu desconfio que o Brasil reduziu os espaços de plenária porque eles são muito cheios de gatilho, né? Você escuta o outro falar um negócio que você não gostou, que você já acha que é pra você. Sim. E vira essa loucura. Mas foram 2 semanas sem plenária, assim... Teve plenária, mas assim, mesmo eu fui na cerimônia de abertura, não teve statements, não teve os discursos de abertura. Então foi tudo muito restrito, né? Nesse sentido. Então eu acho que as partes elas já estavam ali meio fervendo, e a gente sabe que isso é ruim, porque vira uma panela de pressão, né? Elas vão ali acumulando. E aí o que aconteceu foi, pelo que eu escutei, havia um acordo de aprovar tudo, o pacote inteiro, a decisão do mutirão, todas as decisões ali do Objetivo Global de Adaptação, Transição Justa, assim assado. E, ok, só que eu também notei que o André Corrêa do Lago, ele ia martelando e ele não falava as famosas palavras I hear no objection, it's so decided. Eu não escuto nenhuma objeção e... então tá decidido. Ele nem ao final falou isso. Então eu acho que as partes estranharam também. E aí o que aconteceu? 2 países latino-americanos, o Panamá e o Uruguai, que estavam pedindo a palavra, o Panamá em especial, né? O Panamá, uma pessoa que estava atrás me falou que fazia assim com a bandeirinha para ser visto, queria fazer uma intervenção também. Era sobre o Objetivo Global de Adaptação. Eles iam rejeitar a decisão. Só que não era esse o combinado. O combinado era que ia bater tudo, estava todo mundo ok, e iam fazer considerações, né? Mas aí tiveram outras ideias. Eu vi uma movimentação na plenária de algumas pessoas com essas delegações. Achei estranho também. Era óbvio que alguma costura ali estava rolando, e eu acho que ela foi costurada ali na plenária. Então, foi isso. Eles combinaram uma coisa na sala, quando veio para a plenária, tiveram outras ideias. E aí foi muito lamentável, sabe, Carol? Porque eram países latino-americanos numa COP no Brasil, né? Eu acho que teve um componente ali de questionar a lisura do processo. Não tiro a razão deles de quererem se manifestar, acho que eles têm que se manifestar, mas eu acho que foi realmente muito lamentável o que aconteceu. E aí a situação da Colômbia é muito particular, tá? Porque a Colômbia, ela na verdade se manifestou sobre mitigação, sobre o programa de trabalho de mitigação, que era uma das decisões também do pacote, que esse ano foi sobre florestas e resíduos, não tinha nada a ver com fósseis. Ela sabia que o pleito que ela estava fazendo era impossível, que não dava para colocar ali dentro daquele programa de mitigação. Então, ela traz, mas eu também ouvi que aqui traga um bastidor do bastidor mesmo, que o Petro, chegaram a ligar para o presidente Petro, e falar, presidente, se vocês trouxerem isso, não vai dar bom, não vai acontecer. E ele teria falado que era uma questão de princípios para eles, mas aí argumentou-se, mas o senhor sabe que se fizer isso e não tiver acordo, a gente vai entregar para o Trump o que ele quer, né? Enfim. Então foi um show de horror, só para fechar aí do fervo.
diante dessa comoção toda dos países latino-americanos, e vou confessar para você, assim, eu tenho trabalhado muito, né? Trabalhei nos últimos anos muito com países da região, frequento muito a região, gosto muito de pensar latino-americanamente, mas foi realmente horrível o que aconteceu. Foi, assim, lamentável e, e triste, né? Porque deu um racha ali, basicamente deu um racha, foi muito deselegante tudo o que aconteceu. E aí o que acontece? Outros países resolveram defender a presidência, dos africanos ao russo. E o russo começa a falar, até estava indo bem, até que o russo vira e fala um absurdo que foi chamar os latino-americanos de criança, que era para eles pararem de se comportar como crianças. Aí desandou, aí a menina do Panamá. Aí não, a primeira, sabe quem foi a primeira a responder? A Argentina de Milei, falando que não somos crianças na América Latina. Ou seja, tive que bater palma até para a Argentina de Milei nessa plenária. Foi um show. Enfim, olha, Carol, grandes emoções, mas eu acho que é isso. Plenária é triggering, plenária é cheia de gatilhos sim, e sim. bizarro. Não, é exatamente o que você descreveu. Faltou se criar momentos para essa catarse se dissipar um pouco mais antes da plenária, né? E eu acho que e talvez a presidência não quisesse né? Acho que desde o começo a presidência da COP dizia que não queria uma decisão de capa, porque acho que eles queriam evitar ter esse tipo de negociação que acaba gerando espaços para que se tragam temas muito novos e gatilhos vão sendo acesos. Mas a falta desses espaços também tem uma consequência para a plenária final, ainda mais, como eu disse, no momento em que a gente tem interesses muito mais fragmentados e esquisitos, e influências e atores de fora do processo, né? Aí você está no meio de interesse, enfim, rixas políticas e eleições daqui para lá, né? O momento do Trump, a ausência do Trump, talvez pudesse ter sido pior com o Trump aqui, Com certeza. mas não vamos esquecer que tem aí, acho que também uma semente da visão do Trump que provavelmente se manifesta em diversos dos lobistas que estavam lá presentes. A gente nunca sabe como essas influências atingem o processo. Então, assim, tem muitas complexidades aí para entender o que cada parte ali quer desse processo e o que está disposta a fazer para conseguir esses seus interesses. E aí acho que é muito triste que a gente chegue nesse ponto em que as partes estejam dispostas a perder o trunfo do multilateralismo com uma ameaça de abandono, com uma rejeição de uma decisão, né? Acho que eu tenho a impressão de que em outros tempos, não sei se você concorda, isso teria... Você não teria chegado a essas últimas vias de rejeitar uma decisão, porque isso teria sido costurado nas horas finais antes da decisão ali, ou você teria uma turma do deixa disso que incidiria, né? Os amigos da presidência que incidiriam. E eu senti que dessa vez estava meio que cada um por si, e, né, sem um sentimento ali de vamos ajudar a presidência a garantir que essa decisão vai acontecer. Talvez ali no final a gente viu esses, como você disse, alguns países saindo em defesa da presidência, mas eu sinto que demorou para se resgatar esse sentimento de estamos aqui para manter o multilateralismo aceso. Parece que a gente vai ter que lutar cada vez mais para esse multilateralismo com esses interesses aí que não estão alinhados. Eu acho que o Trump, de uma certa forma, ajudou, sabia? Porque se não tivesse esse inimigo externo do multilateralismo, talvez essas fissuras tivessem sido expostas antes e sim a gente tivesse um cenário Copenhagen tropical, né? Porque tivemos muito perto dele. Ou uma coisa tipo a IMO, né, que vivemos há pouco tempo, esse adiar, né, da IMO, lá da Organização Marítima Internacional, mas o fato de
se a gente entregar isso para o Trump, é tudo que ele quer, eu acho que deu uma segurada nas partes ali, né? Por outro lado, é isso que você falou, o sentimento de responsabilidade coletiva, ele foi muito fraco, né? Ele apareceu muito tardiamente, né? E aí É foi um isso. pouco, apesar de discordar totalmente e rechaçar o que o Russo falou, mas eu acho que os adultos na sala, no bom sentido da metáfora, eles apareceram na plenária, né? Quando os africanos falaram, sendo do grupo de africanos, sendo do LDCs, o Evans falou pelo Malawi, né, e pelos LDCs. Eu acho que foi ali que adultos na sala no sentido não da porque as crianças são maravilhosas, mas no sentido de gente com alguma sabedoria do processo, sabe? De gente que veio e falou: olha, a gente não conseguiu o que a gente queria, a gente deixou muita coisa pelo caminho nessa negociação, mas a gente está disposto a continuar e vamos lá, né? E eu acho É que isso aí. isso, essa sabedoria, né, essa experiência, ela também é importante para manter a sacola. Eu acho que esse é o grande desafio a partir de agora. Eu acho que teve uma quebra de confiança grande, ou várias quebras, né? A gente tem várias partições e realmente eu acho que esse é o desafio que fica. Eu queria fechar, Carol, te perguntando um balanço final. A gente passou 8 meses aqui fazendo esse podcast, foi incrível. Eu só tenho que te agradecer, foi uma honra para mim estar aqui passando todas as semanas do Brasil, de Vanuatu, de onde fosse, a gente foi conversando e mantendo, foi maravilhoso, eu amei. E aí eu queria te perguntar, e vou responder também assim, o que é o balanço final, quando a gente olha para tudo isso que aconteceu, especialmente para esse resultado da COP, assim, valeu a pena? Para mim, isso se resume a uma palavra: mutirão. Eu fiquei muito impressionada em como o mutirão pegou, os gringos entenderam e eles incorporaram. Eu fiquei muito feliz. Para mim, esse foi um legado da COP brasileira. É o espírito de mutirão, que para mim é o espírito do Acordo de Paris, da cooperação. É isso que a gente está fazendo ali no fim das contas. Cada um com a sua contribuição nacionalmente determinada, fazendo, né, carregando o seu tijolinho para essa construção conjunta que é a resiliência climática e o enfrentamento da mudança do clima. Enfim, eu acho que esse é o caminho, é a gente alimentar esse sentimento que nos une pelo mutirão. Eu acho que essa COP, inclusive o texto da decisão do mutirão está super bonito, né, para quem depois puder ler, acho que ele traz muito esse simbolismo, inaugura essa nova fase de implementação, que é, assim, cada um carregando o tijolinho, mas a construção é conjunta, é coletiva. Então, esse simbolismo acho que ficou muito forte e me parece que ressoou em todos os participantes ali. Fora, claro, a beleza e a imensidão que foi ter uma COP no meio da Amazônia, na natureza real, na vida real, com enfim, um gostinho de sentir que a gente faz parte dessa natureza e ela nos mostrava isso todos os dias com as chuvaradas, com a delícia que era comer o açaí fresco, tomar aquele suco de cupuaçu, né, viver a biodiversidade da Amazônia em todos os cantos, dentro e fora da COP. Então, acho que também lições para se reverberar, e eu espero que se reverberem todos que estavam presentes lá. Muito bom. Eu ainda estou tentando entender o que eu penso, sinto em relação à COP. Eu acho que a gente fez tudo que a gente pôde, inclusive esse podcast, né? Nós todos tentamos, mas eu saí também com o sentimento de que o Brasil podia mais, sabe? De que o Brasil podia, sei lá, agora é fácil falar, né? Olhando para trás, assim, nossa, por que a gente não fez isso, por que a gente não fez aquilo? Mas eu saí e tô tentando entender. Eu acho que essa Copa ainda vai me tomar um certo tempo para digerir. O meu sentimento mais difícil, eu acho que é esse de olhar para tudo isso que aconteceu, apesar da gente ter dado tudo que a gente podia e não podia, e ver que é insuficiente para conter a crise, né? É insuficiente para lidar com a emergência climática. A gente já está 1,5 graus mais quente praticamente. Então, eu
nesse momento, eu acho que talvez a gente esteja sentindo os limites desse sistema, né? Os limites desse regime multilateral. Isso não significa que a gente tem que jogar ele fora. Não significa que a gente tem que abandoná-lo, né? Mas tão simplesmente entender que ele sozinho ou desconectado, né, das políticas nacionais e de outras políticas internacionais não vai dar conta. Então, eu acho que o meu olhar hoje é assim, o que mais e fora desse sistema precisa ser construído para que a gente consiga resolver, porque no final das contas, eu não sei, eu acho que meu sentimento não é nem mais assim, o multilateralismo, não, é assim, como a gente vai resolver essa crise climática, para que ela seja crise, ou seja, para que ela tenha fim, né? Então, acho que é isso. Vamos para o nosso último refresco dos refrescos, Carol. O que você traz aí de frescor? Eu acho que não sei nem se posso fazer diferente de listar refrescos maravilhosos da COP da Amazônia, né? Eu comi um sorvete de cupuaçu com bacuri no Cairu, na Cairu da Estação das Docas, não foi a de dentro da COP. A de dentro da COP eu não provei. Que, assim, simplesmente foi o melhor sorvete que eu já comi na vida. Sem mentira, não tô brincando. Foi uma experiência que eu tô até agora eu tenho, assim, eu sinto o sabor e a textura daquele sorvete. Foi muito bom, experiências gastronômicas maravilhosas. Atravessar o rio Guamá remando até a Ilha do Combu às 5 da manhã, vendo o sol nascer. Eu nunca fiz nada parecido com isso em uma COP, nunca me permiti sair da sala de negociação e acho que nunca tive a oportunidade de fazer ter uma experiência imersiva na natureza como essa. Acho que foi muito lindo de ver o povo de Belém lotando a zona verde da COP. Um espaço que estava bonitaço, cheio de coisa acontecendo, e eu também nunca tinha visto assim uma interação tão grande da população local com a COP, né, se sentindo pertencer e fazendo, né, daquele espaço também um espaço seu de enfim, aproveitar ali o que tem de bom na conexão com a sustentabilidade, com os debates que estavam acontecendo ali. A marcha pelo clima, né? Que maravilhoso poder de novo ter uma marcha pelo clima depois de tanto tempo. Foi lindo, foi criativo, cheio das fantasias e mensagens engraçadinhas, como a gente gosta de ver, e trazendo muita, acho que, ânimo para o processo aí para todos os ativistas que estavam em campo. E acho que o sentimento de realmente estar num lugar abençoado, que é a Amazônia. Acho que tem um nível do que a gente não consegue traduzir do que foi essa COP, que para mim é esse, assim, realmente estar numa sala de negociação em que você não consegue escutar as pessoas, você precisa de fone de ouvido e de microfone para que as pessoas possam conversar, né? Aquela negociação, eram salas pequenas que só podiam, normalmente, né, você consegue escutar com perfeição e por causa das trovoadas de chuva, as pessoas simplesmente não conseguiam se ouvir, tinham que gritar no microfone, né? Você ficava com fone de ouvido, assim, apertando para tentar ouvir, porque era ali a natureza, né, mostrando que é ela que manda e a gente está ali a servir, né, nas mãos dela. Então, só refrescos maravilhosos de se ter uma COP na Amazônia e ficar com essa memória aqui por muito tempo. Muito bom, acho que o meu refresco foi ter encontrado tantas mulheres assim admiráveis, né, incríveis. A Jacinda Ardern, a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, a Cristiana Figueires, que esteve aqui com a gente, aliás, fofésima, e tantas outras, assim, mulheres, né, sábias, independente da idade, mas, enfim, com uma bravura, assim, de poder fazer a conexão entre política com P maiúsculo e esse problema que a gente quer resolver, que é a emergência climática. Então,
eu acho que isso foi muito animador, né? Porque em muitos momentos você está ali, independente de qual é o seu papel na COP, mas você pode sentir um desânimo, você pode pensar, puta, o que eu estou fazendo aqui? A gente é maluco, né? Para que serve tudo isso? E aí, às vezes, você olha, escuta e vem, né? Escuta palavras. Acho que a Cristiane, em especial, que manteve o podcast deles, né? O Outrage and Optimism, durante os dias de COP. Em alguns momentos eu escutei, vi o vídeo, né? No Instagram, e eu acho que aquilo dava um... Peraí, ela falou isso aqui, faz sentido. Então, eu acho que foi um refresco também. E concordando com você, né, Carol, eu acho que as ruas foram incríveis. Eu não participei, mas eu assisti também, achei maravilhosa a Barquiata. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa, que não só as ruas, mas os rios falarem, né, numa COP. Eu achei isso foi, enfim, um refresco genial. Espero que possa motivar aí futuras interações. Espero que tenha uma Barquiata na Turquia também. Muito bem. Olha, nós estamos chegando ao final deste episódio, estamos chegando ao final deste podcast, depois de 8 meses aqui, semanalmente, conversando sobre a crise do clima, o clima da crise. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, desde o episódio 1, episódio 2, episódio 10, enfim, ou que estão ouvindo a gente pela primeira vez. Muito, muito, muito obrigada pela escuta, e quero agradecer a você, Carol, pela parceria, pela confiança. Foi realmente um prazer enorme, enorme, enorme. Sentirei muitas saudades. Vou te mandar podcasts pelo WhatsApp nas próximas semanas. E quero aproveitar para agradecer a todos os nossos aqui parceiros, amigos da Trovão, o Zé, a Ana, a Duda e todo o time. Muito, muito obrigada. Vocês foram incríveis. E também o pessoal da Núcleos, Renato, Dani e Companhia Limitada, que nos ajudaram aqui a fazer esses posts fofos. Sem vocês, a gente não tinha deixado tudo isso tão bonitinho. Ai, não sei nem o que dizer, eu vou ficar emocionada. Vou me controlar nas palavras aqui. Mas eu, enfim, estou muito feliz com o quanto caminhamos até onde chegamos. A gente começou um podcast em março deste ano de 2025, que era para durar só 2 meses. A gente não sabia se a gente sabia fazer um podcast, se a gente ia gostar de fazer, se as pessoas iam gostar de nos escutar. E depois a gente decidiu renovar até a COP. Vocês gostaram da gente? A gente fez esses bonés lindos, a gente montou um clube, a gente criou um movimento e sei lá, sabe-se lá o que vem depois, né, Nath? Acho que Entregamos para o universo. Enfim, tem muita coisa para deixar rolar, exatamente. Entregar para o universo, mas também muita gratidão, a parceria com você. Não podia ter escolhido uma parceira melhor para essa jornada. E também a todo o time aí que nos apoiou nesse caminho. E todo mundo que nos escutou, que compartilhou e que faz parte também do nosso clubinho a partir de agora, que tá aí muito, muito próximo da gente. Vamos em frente. Tem muita cópia ainda, tem muita coisa para rolar, mas esse podcast acho que cumpriu a sua missão. Cumpriu sua missão, e eu estou muito curiosa para voltar aos episódios que a gente gravou, especialmente as entrevistas, escutar de novo e pensar, nossa, né, comparar o que a gente conversou com, enfim, esses finalmente da COP30. Foi uma jornada e tanto, mas muito, muito, muito obrigada. E é isso, acho que agora não vou dizer até semana que vem, porque semana que vem não tem mais, mas a gente vai continuar conectados e vamos em frente. Foi realmente uma honra enorme. Tchau, tchau. Até mais.